Você já se pegou fazendo a seguinte pergunta? Por que o filho da vizinha já anda, já faz isso, já faz aquilo, e o meu filho ainda não? Bem, talvez você já tenha feito essa oração: Senhor, faz um milagre na vida do meu filho, ou faz um milagre na vida dessa criança para que ela possa também se desenvolver. Pois é, hoje o seu milagre chegou. Ele se chama estímulo. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Então vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista, um quadro da Secretaria de Inclusão que tem como objetivo levar mais conhecimento para você, para que você tenha mais possibilidade de inclusão aí na sua igreja local, na sua comunidade, no seu trabalho. Faz um favorzinho para a gente, compartilha o link dessa entrevista, compartilhe o link desse quadro para levar esse conhecimento também para seus amigos, para os seus queridos, para que a gente possa espalhar essa mensagem de inclusão para todas as pessoas. Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito precioso para a gente, que é a questão do estímulo, a importância do estímulo na vida das pessoas, mas particularmente na vida das crianças pequenas. Qual é o papel do estímulo? O que o estímulo pode fazer? E é muito interessante a gente entender, porque o estímulo ele pode ter um papel precioso, milagroso na vida das crianças, das nossas crianças. E para tratar desse assunto, que é muito importante, hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio, estamos recebendo uma convidada muito importante, muito especial. Ela está vindo lá de Manaus. É a doutora Jaci Alice Odani. Doutora Jaci, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. É muito bom ter você com a gente. Veio lá de Manaus aqui para gravar essa entrevista com a gente. A gente agradece aí. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. E para você conhecer um pouquinho mais da doutora Jaci Alice, ela é mestre e doutora em educação e ela congrega na nossa igreja, na Igreja Adventista da Promessa, no bairro de Tancredo Neves, lá em Manaus, né? Muito bom tê-la aqui. Obrigada, irmã. Doutora, para a gente começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Bem, explica um pouquinho para a gente entender o que é estímulo. Porque estímulo, quando a gente fala estímulo, às vezes fica tão vago, né? O que seria, de que estímulo, quando a gente pensa em criança pequena, né? Que estímulo é esse que nós estamos falando, doutora? Sim, estimulação é como se fosse uma potencialização estratégica, didática, para o desenvolvimento cerebral das crianças, em geral. Das crianças com deficiência, algum transtorno, ou prematura, ou com algum grau de comorbidade, esse estímulo se faz mais ainda necessário e importante, porque atividades cerebrais que são realizadas de uma forma naturalmente, para elas não ser estimuladas, elas precisam ser potencializadas a utilizar essas partes do cérebro, né, por meio de várias estratégias e programas, né, médicos, programas educacionais que vão favorecer, aliás, o desenvolvimento de uma forma integral dessa criança. E doutora, o que é estimulação precoce? Isso que você já está falando já é estimulação precoce? No que consiste a estimulação precoce? A estimulação precoce ela começa nos Estados Unidos, na década de 70, e hoje nós temos como potência esse país. Portugal tem uma política bem forte voltada para essa atenção secundária, porque já é uma intervenção. Então, a estimulação precoce, ela tem vários nomes, mas ela é muito conhecida por esses conceitos, né? Estimulação precoce não é porque ela é feita antes, não. É porque é feita na primeira infância, de 0 a 3 anos, né? Então, ela pode ser chamada de educação precoce, estimulação precoce, intervenção precoce e estimulação essencial. Então, o que consiste? São vários programas
quem vai ditar com que esse programa seja realizado é a criança, né? Então, se ela tem uma dificuldade motora, a estimulação vai ser realizada nessa área. Se ela tem na área neurológica, ela vai ser realizada na área neurológica. Se ela tem em múltiplas áreas, aí cria-se um planejamento, e aí vai sendo realizada por uma equipe interdisciplinar. Geralmente por um fono, se ela tem um atraso na linguagem, um fisioterapeuta, se a questão é motora, um psicopedagogo, se é na área educacional, enfim, um enfermeiro, um médico que lauda, que é quem pode laudar, são os neuropediatras. Então, ou seja, é uma equipe que trabalha em prol desse desenvolvimento. E a estimulação precoce, ela é tão importante que existem estudos, né, que até nos artigos da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, que afirmam que chega a até 90%, né, de desenvolvimento, né, então necessitaria nosso país de ter uma política bem de cunho federal, né? Sim, porque cabe uma responsabilidade, dar um apoio para os pais também, porque quando a criança está fazendo a estimulação precoce, os pais ficam juntos para aprender e dar continuidade em casa. Não é? Então, se a criança passa dessa fase tão primordial por causa da plasticidade cerebral, ou seja, o cérebro está crescendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo, acaba perdendo. Então, perde-se a criança, perde-se a família e perde-se a nação, porque até economicamente o pai aí dá um impacto econômico maior quando a criança não tem estimulação precoce. Nossa, olha que interessante, né? E você falou uma coisa que eu ia te perguntar, né? Que é essa importância, se teria na importância a estimulação precoce na primeira infância, que é o que você está falando, né? Olha o tanto que se perde a nação, se perde a criança, se perde a família e perde a nação, a economia, enfim, né? Porque se você deixa de estimular aquela criança que tem aquele comportamento em déficit na primeira infância, né? Então você está deixando que ela tenha a oportunidade de se desenvolver, né? E isso vai refletir na vida desse cidadão no futuro, na vida econômica, enfim, né? Em que cidadão ele será para a sociedade. Então, doutora, pensando assim, a gente pode dizer que a estimulação precoce, que a gente já entendeu que ela não é precoce porque ela é antes do tempo, ela está no tempo apropriado. Ela é precoce porque ela é na primeira infância, né? Então, ela é cedo, ela é onde tem que ser, né? Então, a gente pode dizer que a estimulação precoce, ela é mais fundamental em determinada fase da vida, que seria de 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância, né? Primeiríssima infância é a idade mais importante, então, para que ela aconteça, para que a gente não pode perder. Não pode perder por conta... por isso que eu sempre falo que a infância... Nós não podemos perder tempo, porque a infância, ela não é estática, ela passa. Então, se passa do tempo, né, então acaba acarretando maiores prejuízos para aquela criança, né? Então, se ela é realizada no tempo certo, com os profissionais adequados, com as indicações e acompanhamentos médicos e educacionais também, porque agora eu vou falar na área da educação, né? É lei federal, né? Quando se fala da educação infantil, que visa promover o desenvolvimento integral, então entra a estimulação precoce. Sim. Porque ela vai perpassar pelo campo mesmo do desenvolvimento infantil. Então, mesmo que esteja subjacente ali na lei, mas ela está indicando, se tem uma criança com deficiência, para que ela se desenvolva completamente, ela necessita desse serviço, desses programas, para que ocorra, né, toda uma funcionalidade na vida dessa criança. Senão, acaba acontecendo vários, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal, vamos dar um exemplo, né? Então, nasceu com alguns prejuízos neurológicos, então não cuida disso, né, o quadro vai piorando, né? Então, assim, ele pode se tornar um adulto com dislexia, com descalculia, com TDAH, né? Vai ficando pior. Exatamente. O déficit, então, né? Isso. Então, se a gente cuida desde a primeira infância, os próprios médicos orientam, né? Quando eles colocam, quando eles laudam, eles já dão a indicação da estimulação precoce para qual área, né? Então, eles têm o primeiro passo é na saúde. A inclusão, ela é um campo interdisciplinar, graças a Deus. Sim. Porque consegue agregar medicina, consegue agregar o pessoal da saúde, a educação, o serviço social. Então, há essa
dialogicidade interdisciplinar. Então, por isso ela é importante. A estimulação precoce ela só é uma vitrine da inclusão por conta desses múltiplos diálogos. Sim, ela é multiprofissional, né? Exatamente. Doutora? E doutora Jaci, você falando tudo isso me faz refletir, eu creio que você que está em casa também, principalmente você que é professor, que cuida de criança, ou você que é cuidador, enfim, né? Algumas situações que os profissionais sempre trazem, né? Que é quando o pai, quando a mãe, ou quando um cuidador principal, avô, enfim, o cuidador principal daquela criança não consegue perceber ou ele se omite em perceber por alguma dificuldade, uma dificuldade na elaboração, de entender aquela disparidade, aquela dificuldade que a criança tem, né? Então, às vezes, foge esse entendimento, né? Se omite um pouco, fica receoso, não quer perceber. Mas, para a criança, né? Isso é prejudicial. Falar que isso é prejudicial, às vezes, é redundante, né? Mas qual é o impacto, né, dessa omissão na vida da criança? Dá para medir? Dá para calcular? É incalculável, né? Assim, incalculável, porque eu sempre falo, a gravidez é uma caixinha de surpresa, né? Porque é algo muito sério. Gravidez não é doença, mas exige cuidados, né? Por exemplo, se você está grávida, não beba, não tome bebida alcoólica, porque pode desenvolver a síndrome, né, alcoólica fetal. Então, são cuidados que toda grávida precisa ter. Parece uma redundância, mas a gente está tendo aumento de casos. Né? Então, assim, ter cuidado na gravidez, né? No parto também, né? Muitas síndromes e deficiências surgem no parto, e no pós-parto também, né? A questão da nutrição, importar, amamentação, enfim, são N fatores. E eu sempre falo que nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para ter uma criança com deficiência, mas elas nascem. E, em primeiro lugar, elas são crianças, ponto. 2, elas são capazes de se desenvolver. 3, elas têm múltiplas potencialidades. 4, nós temos genes que revolucionaram o mundo. Né? E enfim, essa estimulação, ela perpassa também pelo campo afetivo. Porque ela não pode ser privada do afeto, porque ela é considerada diferente, anormal, entre aspas. Então, assim, ela precisa desse trabalho, desse amor, do afeto, dessas interligações do desenvolvimento. Né? Vai entrelaçado, né, esse desenvolvimento. Então, negar o pai e a mãe, quando nega, a gente vê muito, né? A primeira fase, vamos dizer assim, é a negação. Não, meu filho não tem isso, postergar o laudo, né? Então, isso é um problema. Se você é pai, mãe, professor, você observa, né, alguma coisa, geralmente é na escola, a maioria dos casos é comprovado em pesquisas, inclusive, que é na escola que se obtém, né? Porque os pais muitas vezes negam, esse negacionismo, mas quando chega na escola, na creche, né, na pré-escola, né, quando se observa um determinado comportamento, já chama os pais, é difícil, né? Aí lauda é o outro processo, há um estresse familiar sim, né? Porque a criança não está isolada, ela está inserida no núcleo familiar, né? Seja ele, né, se é o avô, uma avó, se é uma mãe, enfim, né? Enfim, de qualquer maneira. Então, assim, é importante estar interligados, entender, né, que deficiência não é sinônimo de incapacidade. A questão da palavra, do peso, do rótulo, ela acaba às vezes também sendo até mais prejudicial. Mas vê-la, não uma cadeira de rodas na frente da criança, ver a criança na sua integralidade, né? Tirando esse movimento de preconceitos e rótulos que acaba prejudicando mais ainda o processo. A inclusão, ela nasce num contexto de exclusão. Então, a gente não quer que a exclusão aconteça dentro da nossa casa, a gente não quer que aconteça fora de casa, na escola, na sociedade. Olha só que importante. E é importante nós falarmos sobre isso, refletirmos sobre isso. Porque a inclusão, ela nasce, como a doutora falou, num contexto de exclusão. E o nosso lar, a nossa casa precisa ser esse contexto de amor, de afeto. A gente precisa entender
e olhar aquela vida na sua integralidade, como a doutora falou, né? Não enxergar a diferença, enxergar a pessoa, né? A pessoa, porque deficiência não é ineficiência, né? A pessoa com deficiência é uma pessoa, uma criança com uma deficiência, ela é uma criança. Antes de tudo, ela é uma criança e a gente precisa amar e cuidar e investir, né, doutora? A gente tem um escritor, um teórico da Itália, um pesquisador, que ele é muito famoso, o nome na nossa área educacional, que é o Loris Malaguzzi. Ele fala: a criança é feita de 100 linguagens. Então, não existe uma linguagem. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, de diversos olhares. É como a vida, né? Você pode enxergar a vida, né, escutando ou não, tocando ou não, vendo ou não, sentindo. Ou seja, o cérebro é tão formidável que ele permite ver a vida de múltiplas formas. E as crianças mais ainda, porque elas estão nessa fase de descoberta investigatória. Então, ela é feita de 100. As crianças são feitas de 100 linguagens, né? Não é feita de uma linguagem apenas. Então, quando a gente tem esse olhar, tudo muda, né? A gente olha para o nosso filho de uma maneira diferente. Sim. Um filho não é igual ao outro, né? Aí a gente quer comparar uma sala de aula inteira, né? Como se tabular e nivelar da mesma maneira não existe, porque elas são diferentes, elas vão se expressar de maneira diferente. E que bom, graças a Deus, porque Deus que criou a diferença. Nós somos iguais porque somos todos diferentes, né? Então, uma criança é 1000 possibilidades, um universo de possibilidades, né? E, doutora Jaci, em falando, né, que Deus criou as crianças, queria te perguntar, pensando na igreja, né? Uma criança com alguma deficiência, alguma disparidade, alguma dificuldade no desenvolvimento, a igreja, ela pode ser um campo que favoreça o desenvolvimento dessa criança? E mais uma pergunta: você acredita que uma criança com qualquer tipo de deficiência, mas, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência cognitiva, uma deficiência intelectual, às vezes grave, severa, você acha que essa criança, ela tem contato com a sua espiritualidade? Você acha que essa criança, ela pode ouvir a voz de Deus no coração dela? Você acha que essa criança, ela pode conhecer o amor de Jesus? Ela não só pode, como ela pode ser um instrumento de evangelização. Um congresso que eu fui, acho que foi em Marília, uma pesquisadora estava fazendo sua tese e ela foi registrar as crianças com paralisia cerebral bem grave. E uma fala que me chocou até hoje, eu sempre falo, até fiz, um dia desses nós escrevi sobre isso, quando ela pediu que as crianças se expressassem, uma criança registrou: eu sinto e eu penso. Não é? Então, é questão que a gente não pode impossibilitar o outro, que a nossa visão impossibilitadora impossibilite o outro. Né? Ao contrário, a igreja, ela é um elemento da cultura, assim como a escola, enfim. Então, a igreja, se nós estamos falando sobre inclusão e ela está dentro desse contexto de inclusão, ela vai promover isso, né? Então, como? Se não tem rampa, coloca rampa. Ah, mas não tem ninguém com cadeira de rodas ou com deficiência visual ou com alguma... Mas não tem rampa. Como é que tem uma escada? Como é que ela vai chegar? Ah, mas não tem surdo na minha igreja, não tem necessidade. Claro, não tem um intérprete. Se tiver, hoje eu escutei, né, que quando colocaram, a igreja colocou um intérprete, vieram 3 pessoas. Né? Então, assim, e vai chegar mais, graças a Deus. Sim. Ou seja, a igreja, ela continua sendo essa instituição tão linda e que abre caminhos para o amor de Deus, por meio da igreja. Né? Então, na sua essência, a igreja é inclusiva. Sim. Jesus andou com diversos tipos de pessoas que eram excluídas da sociedade. Né? Da sociedade. Ele deu o exemplo. Então, por que nós colocamos de barretes? Né? Nós temos que ser pessoas pontes que tragam essas pessoas. E mais, igreja inclusiva é a igreja acolhedora e igreja que proporciona o sentimento de pertencimento. A pessoa
com deficiência, ou seja, com qualquer outra pessoa, ela não pode estar lá por estar. Ah, mas está aqui, tem um intérprete. Não, ela tem que sentir fazendo parte desse movimento de amor, de evangelismo, de testemunho, de mudança de vida, de semeaduras. A inclusão, olha, a maior acessibilidade, ela vem do amor de Jesus. Porque ele demonstrou isso. Sim. Por suas atitudes, por suas palavras, pela sua mensagem, que é a mensagem da cruz, a mensagem de amor. Então essa mensagem ela tem que chegar a todos, e todas, não? Sem exclusão, porque de exclusão a gente já tem bastante, né? Já tem bastante. Ai, doutora Jaci, muito bem. E agora daqui a pouco a gente já está caminhando para o término, só para a gente se preparar. O término sempre é difícil. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Jaci, minha irmã, né? E essa pergunta, ela vai ter um cunho mais pessoal, porque é de uma experiência pessoal da doutora Jaci, né? Eu sei que recentemente a doutora Jaci Alice, ela sofreu uma perda, né? Uma perda difícil da sua filhinha, né? Essa filhinha teria uma deficiência também, né? E teve uma gravidez, tem toda uma história de muito amor, de muita luta, de muita coragem, né? De muita fé e que se prolonga, né? Porque ela teve essa perda, mas ela, o seu esposo, a sua família, né? A sua igreja, a sua comunidade, ela transformou essa dor numa história de amor, né? Numa história de doação, né? Isso só Cristo pode fazer para alguém, né? Transformar uma dor tão profunda em se doar para os outros, em ajudar os outros. Então, eu queria que a doutora Jaci contasse, inspirasse um pouquinho pra gente, né? Não só com esse conhecimento técnico que ela tem, que ela é mestra, doutora, uma pedagoga, que trabalha muitos anos com inclusão, que tem o Evangelho de Jesus, mas que com o testemunho vivo dela, né? O testemunho da sua própria vida, eu tenho certeza que vai inspirar o seu coração, doutora. Fica à vontade. Em 2019, nós ficamos grávidos, né? Eu e meu esposo. E era uma menina. E hoje, com a tecnologia que nós temos da medicina, já nos exames, acho que no 4º mês de gravidez, minha filha já foi diagnosticada com achondroplasia, que é um tipo de nanismo, né? E, claro, como eu não estava ali como uma pesquisadora, eu estava ali como uma mãe, não? Então, assim, nós sofremos aquele primeiro impacto e por isso que eu me coloco muito no lugar dos pais, porque não é fácil, a gente pensa no futuro, como é que vai ser, a sociedade é preconceituosa. Enfim, e aí começou uma luta, porque eu fui muito fui maltratada, né, violência gravídica de grávidas, os médicos, eu não estou falando mal dos médicos, né, vamos deixar bem claro, mas eles indicavam um abortamento. Não entendiam, né? Eles não entendiam, eles continuar. Eles achavam que... Porque assim, do plano da perspectiva biológica, a minha filha, ela fugia da curva, vamos dizer, né? Sim. É assim que é visto. Então, eles achavam que... Por quê? Que eu ia ter essa... Continuar. Pra quê continuar? Pra que continuar? Então, conversando com meu esposo, e essas palavras me impactavam muito, porque eu estava ali como mãe. Uma vida, é uma vida. E aí o nome da minha filha, ela estava crescendo, ela se mexia. Eu agradeço muito a minha igreja, porque eles oravam muito por mim, eles fizeram campanhas pela Yumi. Nós acreditávamos que um milagre que ia acontecer dela nascer viva, né? Porque eu tinha um prognóstico muito ruim dela. E eles me abraçaram em oração. E até hoje, sempre alguém dá uma palavra que às vezes hoje eu recebi na igreja. Então, enfim, a minha filha, ela faleceu, ela é considerada natimor, né? Ela veio a falecer, mas eu lembro de uma frase que meu esposo falou quando a gente recebeu um diagnóstico, um prognóstico. Cadê a consulta, né? E aparecendo um problema, era nas mãos, era nos pés, era nos rins, então nada estava bom. Aí me recebeu um atestado de morte quando ela estava dentro de mim. Então acho que é muito difícil. E eu lembro do meu esposo falando assim, vamos amá-la.
Nós escolhemos amar a nossa filha. Ela teve um quarto rosa, olha, eu tenho toda de rosa em homenagem a Yumi. E ela teve baby chá, ela teve pessoas que amaram muito ela, a igreja, minha família, meus amigos. Mas a vontade do Senhor, ela é sempre maior, né? E a soberania do Senhor aprove Deus levar a minha filha. E de lá dessa dor, mesmo eu estava de resguardo, eu não pude ver lá minha filha, eu estava na UTI, porque também quase eu vou junto. Então, mas Deus não era um momento ainda, não era. Deus tinha mais, né, caminhada aí pra uma você. caminhadinha, né? Então, é a segunda milha. A segunda milha. E aí nós doamos o enxoval da minha filha, porque eu não consegui entrar no quarto dela. Foi meu esposo também que deu a ideia, nós doamos e aí começou um movimento. Porque nós fomos curados naquele dia. Porque a doação ao próximo, a bondade é um fruto do Espírito. Sim. Então, a bondade, hoje, os psiquiatra, o campo da psiquiatria fala que a bondade, sem esperar nada em troca, a bondade, a essência da bondade, ela é um antidepressivo. Uhum. Por isso que naquele dia, quando a gente doou tudo da minha filha, eu senti como se algo estivesse me lavando. Consolo. O consolo do Espírito Santo. Eu e meu esposo, nós não saímos destruídos. Nós saímos dali renovados. E daí a gente foi no Natal até, acho que foi 24, 25, eu não lembro. E de lá a gente começou um projeto. E no início, ano passado, eram 34 pacotinhos de fraldas. E nós conseguimos mais de 500. Foram doações do Brasil inteiro, pessoas compartilhando o sentimento do luto, porque o luto muitas vezes é velado dos bebês. Assim, as pessoas pensam, mas era só um bebê, não tinha nem história. Imagina, mas era um filho, né? E nenhum filho substitui o outro. Então, assim, nós começamos, esse ano teve novamente, e nós alcançamos a marca de 1.040 pacotes de fraldas doadas em UTIs neonatais em 5 hospitais de Manaus. E Manaus, cabe salientar que é uma das maiores capitais do nosso país, inclusive econômicas. Então, quando a minha casa já está cheia de fralda de novo. A gente doou terça-feira agora. Já tem estoque quando que vem já. E assim, vamos doando. E quando eu penso que eu não quero, porque aí já vem novamente, virou um propósito. E a gente entra na UTI onde ninguém quer entrar. Onde ninguém quer ver as crianças ali, são bebês, né? Em situação de vulnerabilidade de todas as maneiras, vulnerabilidade social, da saúde, a gente leva uma palavra. Intenso sofrimento, né? De intenso sofrimento. É uma montanha-russa emocional, porque uma hora tá bem, outra hora não tá. E você chegar com um pacotinho de fralda e todas são nomeadas pelos doadores, né? E tem uma mensagem ali, esses anos por causa da pandemia, né, gente? Mas a gente leva, eu vejo esperança, né? E Jesus é a esperança, Deus é amor, Deus é esperança, né? É tudo isso. E é difícil com a perda de um filho, eu não vou dizer que eu estou, mas ao mesmo tempo é um caminho alternativo para lidar com a dor da perda e levar como um propósito, né? Até quando Deus permitir, né? Eu sempre falo que a nossa dor não pode ser maior que a nossa fé. Né? A nossa fé, ela é difícil o que eu tô falando, né? É difícil, mas Deus, ele tá acima, né? Acima das nossas dores, acima dos sofrimentos. E Ele nunca nos abandona. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque Ele está contando. Todo esse momento que eu passei, eu nunca fiquei só. Deus sempre enviava os crentes, que eu digo, agentes secretos. Porque no hospital tinha vários, mas quando ia um momento, aparecia o maqueiro, a médica que falava palavras no meu ouvido quando eu estava na UTI, eu escutava. Eu estava dormindo, mas eu lembro nitidamente dela falando comigo. Vai passar, você vai conseguir. Oravam por mim. Eu sentia pessoas com as lágrimas correndo
né, de intenso sofrimento, mas ao mesmo tempo orando, e eu não sei quem são aquelas pessoas. Médicos oraram por mim, né? Então, Deus, Ele nunca nos deixa só. Então, se Ele te deu essa missão, né, de cuidar de uma criança, né, que tem uma singularidade, né, cuide dela com amor, doe tudo que você puder no sentido emocional, porque o afeto, ele nutre muitas vezes questões até financeiras, questões até quando o afeto para um bebê é uma das primeiras linguagens de desenvolvimento. Então, ame seu filho, passe tempo com ele, não compre brinquedos caros para talvez compensar uma falta. Seja presente para ele. O maior presente que uma criança pode ter é seus pais juntos, cuidando dele, orientando aquela criança, passando tempo brincando, né, falando de Jesus, porque a fé, ela também tem a questão de aplicabilidade, não só de fala, né? Sim. Claro, importante falar. Mas vivenciar esse amor, esse exemplo, né? o exemplo, ser referencial na vida do seu, é o seu maior ministério. Amém, verdade. É o maior ministério. Olha, eu não sei você, mas eu acredito que você está impactado com essa fala, né, com essas palavras da mestre e doutora em educação, mas ainda mais da mãe, esposa, mulher e serva de Jesus, né? Que passou por esse intenso momento e ainda lida, né? Mas com fé, confiando. E quando a gente coloca a nossa confiança, toda a nossa confiança nas mãos de Deus, Ele transforma, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o autor da vida, Ele é dono do tempo, né? E Ele transforma esse momento que talvez você esteja passando aí de dor e de sofrimento, talvez você esteja vivenciando uma perda, talvez parecida com a da doutora Jaci ou outra, mas receba essa palavra no seu coração. Talvez a sua perda seja de ter idealizado uma criança que não veio do jeito que você idealizou. Mas ouça essa palavra, ouça esse bom conselho, ame. A Bíblia fala isso, né? É muito melhor dar do que receber. E lembre-se, Jesus Cristo, quando Ele estava carregando a sua cruz, veio alguém e ajudou Ele a carregar a cruz. Veio alguém. Então, Deus sempre envia alguém. Deus sempre vai enviar alguém. Às vezes o momento está de muita dor e sofrimento. Confie em Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. E esse sofrimento que você acha que não vai acabar, ele vai se transformar numa canção de esperança. Bem, chegamos ao final. Doutora Jaci Alice, te agradeço muito por ter ensinado tanto pra gente, compartilhado tanto conhecimento e também por esse testemunho que é exemplo, edifica a nossa vida, inspira a gente a continuar e a prosseguir. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família e que venham bênçãos sobre medida aí, sem igual na sua vida, né? Nessa segunda milha com Cristo. Segunda né? milha. Você quer deixar o seu contato, como as pessoas podem te achar, seu Instagram, fica à vontade. Antes disso, eu queria dizer que a cruz, ela é a escrita do principal autor, do autor, que é Jesus. Essa frase, a maior acessibilidade, hashtag vem da cruz, é verdade, né? Ele escreveu a nossa história. A história já está escrita. Né? A história já está escrita. Então, façamos com que cada linha que Deus já escreveu se torne real. Né? E mesmo nos processos de perdas e dores que todos nós passamos, né? Que isso se torne um propósito para nós, para a vida do nosso próximo, para a igreja, para a sociedade e para o mundo. Né? A cruz é o pincel, né, dessa Deus. Tela, né? Somos nós, né? E que a gente possa dizer, eis-nos aqui, enviamos. Meu contato eu uso muito Instagram. Deixa o seu Instagram, não sei falar seu Instagram. Eu coloquei doutora porque já tinha alguém, aí coloquei DRA Jaci Alice, meu nome.
E aí vocês podem mandar o direct. Nós vamos deixar para vocês aqui, tá bom? Na descrição do vídeo, o Instagram da doutora Jaci, porque eu também não sei direito. Né? Então, muito obrigado você que ficou com a gente até o final. Nós esperamos que esse conteúdo tenha abençoado sua vida. Se abençoou, faz aquele favorzinho, compartilha, porque tenho certeza que vai abençoar a vida de todos os seus queridos e de todos aqueles a qual entrarem em contato com esse conteúdo, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser, a gente se vê. Até mais!